Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a esta live. Se vocês estiverem me escutando bem, me ouvindo bem, coloquem nos comentários. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar início. Me digam se estão escutando bem, se estão me vendo bem, está dando tudo certo. Flávia Prudêncio, sim, tá escutando? O joinha. Ok. Rafael Moraes, sim. Bruno Fernandes. Nossa live vai ter uma duração aproximada aí de meia hora, 40 minutos. Eu acho que é tempo suficiente para a gente conseguir abordar o que é necessário sobre o MFE e os pontos mais turbulentos, principalmente por conta desse cronograma que estabelece que dia 30 é o prazo final para algumas atividades aderirem ao MFE, ok? Aqueles que ficarem até o fim, a gente tem um bônus. A gente tem algo muito especial para dar gratuitamente a todos aqueles que acompanharem a nossa live. A turma de contabilidade do quarto semestre da Uninasal da Parangaba, o professor Luciano liberou os alunos para acompanharem. A aula hoje vai ser sobre MFE, então fica aí um abraço. Quem está chegando agora, se estiverem escutando bem, basta colocar um joinha para a gente começar aqui o nosso assunto. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Para quem não conhece, a Táxi Prático é uma empresa de consultoria especializada em ICMS no estado do Ceará, mas a gente também atua em outros segmentos federais, simples, nacional. Quem é nosso assinante já conhece, a gente vai conversando um pouco ao longo dessa live. Eu me chamo Bruno Viana, faço parte da consultoria e a gente vai conversar sobre o MFE, uma empresa que pretende ficar sem movimento por um ano. Tem que manter o MFE ou tem que baixar a empresa? Boa pergunta. A gente vai responder. Deline Isaías, vamos lá. O MFE, todo mundo já sabe, é o equipamento que faz a emissão do cupom fiscal eletrônico. Que o cupom fiscal eletrônico nada mais é que aquele que substitui o cupom fiscal convencional, com chave de acesso. Sabemos que é eletrônico. E desde maio de 2017 que a Cefaz estabeleceu um cronograma com grupos, atividades econômicas. Começou ali pelas farmácias, comércio varejista de autopeças, postos de combustíveis, e agora tem um novo cronograma, alguns segmentos. Está um pouco turbulento porque é o segmento de alimento, supermercado, mercadinho, que a gente sabe que existem muitos caixas. Então, para fazer a troca do antigo SCF para o MFE é um custo maior, que é um cronograma que foi adiado. O prazo era 31 de julho e a Cefaz prorrogou até o dia 30 de setembro. Esse mês é o prazo máximo, até o momento, para fazer a aquisição do MFE. A gente sabe que tem umas turbulências e a gente vai conversando ao longo do tempo. Apesar desse momento inicial, a gente sabe que trava, quebra, demora, a informação às vezes não é precisa, mas o módulo fiscal ele veio para trazer simplificar as coisas, diferente do que tinha antes. Não tem mais leitura X, redução Z, mapa resumo, que era complicado, porque tinha que ser os clientes enviarem para as empresas de contabilidade o documento, e agora é um XML, é online, é mais fácil de captar, apesar das inconsistências. Através da Instrução Normativa 10 de 2017, a gente sabe aí, existe um grupo
econômico de comércio varejista que precisa adquirir o módulo fiscal eletrônico, sujeito a penalidade se não cumprir. Mas existem também as possibilidades de dispensa. Será que eu estou enquadrado? Vamos conversar. Quem está dispensado do módulo fiscal? Regra geral. O MEI, o microempreendedor individual. Dessa vez ele ficou dispensado do módulo fiscal. Se você é comércio varejista, está na IN 10 de 2017 e é microempreendedor individual, você não precisa adquirir o módulo fiscal eletrônico, certo? Não há necessidade, de forma alguma. Se o MEI quiser emitir documento fiscal, ele emite a nota fiscal avulsa eletrônica. Tem material exclusivo no site também sobre isso, gratuito. É só acessar taxpratico.com.br que tem um artigo exclusivo sobre a nota fiscal eletrônico ou a DLT. Quem está dispensado também do módulo fiscal são os contribuintes que faturam 250 mil ano. Por meio de um requerimento analisado pela Cefaz, este está dispensado do módulo fiscal por enquanto, certo? Como é que eu faço? Dentro do Vipro, eu acho que aqueles que já têm uma intimidade com o ICMS, com a Cefaz do Estado do Ceará, tem o Vipro. Dentro do Vipro, o contribuinte deve requerer a dispensa do módulo fiscal e, em substituição, ele vai emitir o NFCE, que é o antigo NFVC, bloco de notas que tinham. Agora também é eletrônico. A Cefaz vai analisar o pedido e vai acatar ou não. Aqueles contribuintes que estão em início de atividade, ao requererem a dispensa do módulo fiscal eletrônico, ele poderá ser monitorado pela Cefaz, certo? Porque veja só, quando a empresa ela vai fazer da entrada na inscrição estadual, se ela, obviamente, um comércio varejista, a gente está falando do varejo, certo? As regras não se aplicam à indústria, ao comércio atacadista, são outras regras. Mas um comércio varejista, a partir do momento em que ele vai requerer a inscrição estadual, obrigatoriamente ele tem que apresentar a nota fiscal de compra do módulo fiscal. Contudo, ele pode solicitar a dispensa no compromisso de faturar 250 mil por ano. E ele poderá ser monitorado pela Cefaz durante um período para saber se ele cumpre. A partir do momento em que ele excede o faturamento de 250 mil, ele fica obrigado ao módulo fiscal. Ok? Outra turbulência que a gente recebe aqui na consultoria é: eu sou obrigado a informar o CPF do cliente no cupom fiscal eletrônico? Existe essa obrigatoriedade? Existem alguns casos. Quando solicitado, se o cliente solicitar, deve ser informado. Na entrega de mercadoria em domicílio no estado do Ceará e na saída interna de atacadista com regime especial, desde que o valor seja superior a 100 UFIs. São esses 3 casos. Quando solicitado pelo adquirente, na entrega de mercadoria em domicílio no Ceará, saída interna de atacadista com regime especial, desde que o valor seja igual ou superior a 100 UFIs. Ok? Antigamente o cupom fiscal tinha a questão do cancelamento. Até quando eu posso cancelar, até quando eu não posso cancelar. O antigo cupom só poderia cancelar antes de emitir o outro. O cupom fiscal eletrônico não. Eu tenho 30 minutos após a emissão para conseguir cancelá-lo. Excedeu os 30 minutos, não cancela. Qual é o procedimento a ser realizado? Emitir nota fiscal de devolução em documentos próprios para regularizar o estoque. Certo? Quais são as vedações para emitir o cupom fiscal eletrônico? Se eu estiver falando muito rápido, se vocês tiverem dúvida, só colocar que no final a gente vai organizando e vai respondendo todas as dúvidas, ok? Vedação para emitir o cupom fiscal eletrônico. Valor superior a R$10 mil. Operação com órgão público ou operação com veículo sujeito a licenciamento. Todo veículo.
A gente sabe, quem trabalha com cliente varejista que já utiliza o módulo fiscal, o impasse que acontece o módulo quebra muito fácil, o módulo um mês depois já está parando de funcionar, ele não dá mais sinais. Então, o que é que eu faço? Quando o módulo fiscal quebrar, ele não está funcionando, o que é que eu tenho que fazer? Chama-se modo de contingência. Qual é o modo de contingência do módulo fiscal? Emitir NFCE, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Eletrônica, certo? Somente quando estiver em contingência ou se eu tiver sido dispensado no módulo fiscal, naquela regra dos 250 mil ano. É muito simples solicitar o credenciamento para emitir o NFCE dentro do portal da Nota Fiscal Eletrônica do Estado do Ceará. Existe o portal nacional da Nota Fiscal Eletrônica. Dentro deste site, existem os portais estaduais. Você vai acessar o do Estado do Ceará, clicar em credenciar a empresa. No credenciamento vai ter uma opção de NFCE. Você vai credenciar com o certificado digital. Isso não é possível sem um certificado digital. Certificado digital da empresa, não é do sócio, não é a procuração do contador, é o certificado digital da empresa. Você solicita o credenciamento, na hora mesmo já sai o credenciamento. E ele vai gerar 2 tokens, que são 2 códigos que devem ser informados à software house para fazer todos os parâmetros para conseguir fazer a emissão. Você fica 30 dias fazendo a emissão do NFCE em contingência. Depois disso, se ainda estiver em contingência, você consegue renovar. Você vai fazendo a revogação desses 2 tokens, informando a software house, e assim você consegue. Mas em tese, se a gente está falando de contingência, eu não devo estar sempre em contingência, porque a contingência é a exceção. A regra é o MFE, o Módulo Fiscal Eletrônico, fazendo a emissão do cupom fiscal eletrônico, certo? Lembrando que as empresas do regime normal deverá dispor pelo menos de um módulo fiscal reserva. Eu tenho que comprar um, e eu tenho que ter um reserva. Ainda mais, a gente está lidando com um equipamento que inicialmente ele quebra, ele para de funcionar e o cliente não pode deixar de faturar. E se faturar, tem que ter o acobertamento do cupom fiscal eletrônico ou em contingência pelo NFCE, ok? Como é que funciona? Bruno, meu cliente ou eu, comércio varejista, fatura até 250 mil, quero pleitear. Fiz o pedido à Cefaz. Enquanto o fisco não analisa o meu pedido, eu emito o quê? Eu posso emitir o NFCE? Enquanto o fisco não me dá um retorno do requerimento, o que é que eu faço? Pois bem, a legislação é muito clara. Só pode utilizar o NFCE em substituição ao MFE após o pedido devidamente homologado pelo fisco, ou seja, eu não posso deliberadamente dar uma iniciativa de utilizar o NFCE antes de homologado pelo fisco. Hoje, normalmente de um dia para o outro após o pedido, a Cefaz já está acatando, já está dando uma posição para o cliente. Se você está tendo dificuldade, se você abrir um requerimento, vi a Karine colocando aqui um coraçãozinho, a Karine do nosso comercial. Um abraço, Karine. Se você fez o pedido para dispensa do MFE e você ainda não teve um retorno, você deve procurar o seu núcleo o quanto antes para que a operação da sua empresa não pare. Para que você não deixe de faturar ou, erroneamente, por um lapso, esteja faturando sem um documento fiscal. Existe penalidade para isso, não pode. São penalidades altas, dependendo da situação. Ok? Mas esse pedido entre um dia e outro já está sendo resolvido. Outra pergunta que recebemos. Posso utilizar o módulo fiscal fora do meu estabelecimento? Posso. 2 situações. Quando eu realizo venda para fora do estabelecimento, que na verdade são participações em feiras e eventos, mas eu preciso comunicar ao fisco. Eu não posso simplesmente pegar um módulo fiscal que tem GPS, tirar do meu estabelecimento e levá-lo
Em qualquer lugar eu preciso sempre da autorização do fisco para fazer essa venda fora do estabelecimento, certo? Isso é muito importante. Que foi que a Cefaz concedeu aos contribuintes? Crédito presumido. Pela aquisição do módulo fiscal existe um crédito presumido de ICMS. Vamos tratar ponto a ponto, porque regime normal é uma regra, simples nacional é outra regra. Vamos para os contribuintes do regime normal. O que é que diz a lei? É concedido crédito presumido equivalente ao percentual de 50% do valor do módulo fiscal, limitado a 195 UFIS, que hoje dá em torno de R$ 830. O que é que ele quer dizer? Contribuinte, adquira um módulo fiscal eletrônico, eu vou lhe dar um crédito presumido de ICMS, ou 50% do módulo fiscal, ou R$ 830. Vamos usar um número que fica melhor. Ou seja, se o meu módulo fiscal foi R$ 2.000, eu não vou usar os 50%, R$ 1.000. Eu uso os 830, ok? Se o meu módulo fiscal foi R$ 500, eu utilizo a metade, R$ 250. Mas eu também não posso pegar o crédito e colocar na minha apuração, na sua totalidade, e utilizar e, por exemplo, ficar com o saldo credor naquele mês. Existem os requisitos. O limite do crédito a ser utilizado por mês na apuração normal é 30% do valor do ICMS a recolher. Certo? Se eu tenho R$ 100 a recolher naquele mês, só posso pegar 30% de R$ 100 do crédito do módulo e utilizar naquela apuração. E o resto do crédito, como que fica? Ele fica para o mês seguinte e assim você vai utilizando até cessar. Comprei um módulo, já posso utilizar o crédito? Não. Processo no VIPRO de utilização do crédito presumido. Quando você vai abrir esse processo, o que é que você tem que anexar? O requerimento. No VIPRO ele tem todos os modelos. De qualquer requerimento que você for abrir no VIPRO, já tem um modelo lá pronto. Você só preenche os dados de endereço, CGF, sócio, etc. Anexa a nota fiscal. E na nota fiscal, eu já tive processo indeferido por isso, tem que ter número do módulo, tem que ter todas as especificações. Então, atente-se se o DANF, a nota fiscal eletrônica da compra, traz todas as informações, ok? E no Simples Nacional, como é que fica? A gente sabe, Simples Nacional não tem apuração normal. O ICMS é recolhido dentro do PG-DAS-D. Então, como é que você faz? O crédito do MFE ele fica pelas compras interestaduais. Todos nós sabemos, pelas compras interestaduais, via de regra, haverá o recolhimento do ICMS, salvo os diferimentos e as isenções. Mas se eu faço uma compra interestadual para revenda, vai ter a cobrança do ICMS substituição tributária ou a cobrança do ICMS antecipado, como diz o artigo 767 do regulamento do ICMS. E nas compras interestaduais para uso e consumo ou imobilizado, vai ter a cobrança do diferencial de alíquota. Então, o crédito do módulo fiscal para as empresas do Simples Nacional justamente fica como um crédito no Citran. Quando vierem as compras, tiver a cobrança, fica como uma conta gráfica. Mas para isso eu também tenho que abrir um processo no VIPRO para que esse crédito seja incorporado e eu possa utilizá-lo na medida do possível. Esse processo pode demorar um pouco, mas ele é válido, ok? Vamos lá. Baixa do módulo fiscal. Como é que eu faço? Comprei um módulo, instalei, mas eu vou fechar a minha empresa, eu quero vender o módulo fiscal. Eu posso? Eu não posso? Pode. Dentro do nosso site, e eu vou disponibilizar um material aqui de como que faz, por meio do ambiente seguro do contador, eu tenho que fazer a desativação do módulo fiscal e seguir todo um passo a passo, terminando no reset do equipamento, para que ele possa estar disponível para ser vendido e ativado em outro CNPJ, ok? Eu não então apenas desligo o equipamento e coloco para venda, de forma alguma. Eu tenho um passo a passo dentro do ambiente seguro do contador e outras especificações técnicas que eu preciso cumprir para fazer a venda do módulo fiscal eletrônico, a venda do ativo imobilizado.
como faz a venda do ativo mobilizado, artigo 591-A do Regulamento do ICMS do Estado do Ceará, que é o Decreto 24569/97. Não estou na IN 10/2017, a minha KNAI não está lá. Bruno, eu tenho que adquirir o módulo fiscal até o dia 30/9? Não. Se a sua atividade não está lá, a sua KNAI, a descrição da sua KNAI não está lá, você não é obrigado a adquirir o módulo fiscal. Contudo, a Cefaz não vai autorizar o uso de novos ECF. Se hoje você tem um equipamento fiscal eletrônico, ele quebra, ele pifa, ele acabou a vida útil, você não vai poder adquirir um novo e dar continuidade ao uso do cupom fiscal convencional. Automaticamente você terá que migrar para o módulo fiscal eletrônico. Também não precisa esperar. Se você quiser se antecipar e desde já adquirir o módulo fiscal, também é muito livre. Ok? Pergunta relativa à dispensa do do módulo fiscal para aqueles que faturam até 250 mil. A legislação fala que considera o faturamento global. O que é esse faturamento global que a Cefaz falou por meio da sua legislação? O faturamento global engloba, obviamente, os estabelecimentos. Se eu tenho uma matriz e uma filial, é o faturamento global do CNPJ raiz. Se numa CNPJ eu faturo 100 mil e no outro eu faturo 100 mil, eu estou dispensado do módulo fiscal. Mas se eu faturo 500 mil aqui e 100 mil aqui, eu não estou dispensado. Eu tenho que adquirir o módulo fiscal eletrônico, ok? Outra turbulência que teve foi o seguinte. Eu tenho um faturamento de comércio e tenho um faturamento de serviço. Só o comércio é 150 mil, é um exemplo. E serviço é mais 150 mil. Os dois juntos dá 300. Veja só, pela minha interpretação, a Cefaz deveria se deter aqui ao faturamento no que diz respeito à sua competência, o faturamento comércio, não ao faturamento do serviço. Mas como não há legislação que deixe isso específico, hoje se considera o faturamento total, serviço e comércio. Está até 250 mil, está dispensado. Ultrapassou, é obrigado ao módulo fiscal. Alguns clientes também nos trouxeram a seguinte dúvida: eu sou comércio varejista, mas só trabalho com e-commerce. As minhas vendas são todas pela internet. Eu faço entrega, eu não tenho venda ao balcão. Eu sou obrigado ao módulo fiscal, eu não emito cupom fiscal. Eu só emito nota fiscal eletrônica, porque eu faço entrega, faço venda para outros estados. Eu estou obrigado ao módulo fiscal? Tá, veja só. A regra é muito clara. Teve a KNAI de comércio varejista, de acordo com a Instrução Normativa 10 de 2017, eu estou obrigado ao módulo fiscal. Não existe hoje ainda KNAIs que digam, eu vendo balcão, eu faço venda direto ao consumidor, eu faço venda no e-commerce, eu só faço venda interestadual. Não existe. Ainda que você não vá utilizar o módulo fiscal eletrônico, você tem que comprar, vincular e ativar por meio de um software. Porque existe a possibilidade de você fazer a sua venda a balcão. 90%, 100% das minhas vendas são todas interestaduais, são pela internet. Se você tem um KNAI de comércio varejista, não está dispensado. A mesma regra é para empresas, por exemplo, que prestam serviço de garantia, mas que tem que ter o KNAI de comércio varejista. 100% das minhas vendas são serviço. Se você tem a KNAI de comércio varejista, está obrigado, sim, ao módulo fiscal eletrônico. Ok? É a empresa que foi baixada, baixei as minhas portas, dei baixa na minha inscrição estadual e não vendi o meu módulo fiscal. Não desativei ele dentro do portal no ambiente seguro do contador. O que é que eu faço? Preciso vender. Baixado o CGF, não se envia obrigação acessória, não se emite nota fiscal eletrônica e também não tem mais acesso aos dados no ambiente seguro.
Qual é a solução aqui do cliente? Você tem que procurar a Cefaz. Porque todo o reset, todo o procedimento para desativar o módulo fiscal e ficar disponível para venda vai ser feito pela Cefaz, porque você não tem mais acesso a nada. Seu CGF está baixado. Mas a orientação, obviamente, é que antes de eu baixar a minha empresa, eu tenho que acertar tudo. Inclusive a venda do meu módulo fiscal, meu estoque, pagamento, etc. E também do meu módulo fiscal. Não posso deixar isso de fora em momento algum. Bom? Bruno, qual a penalidade se eu não adquirir o módulo fiscal? Existe penalidade para isso? Existe. Diversas. Pela Lei 12.670/96, artigo 123, vai elencar algumas possíveis penalidades. Ok? Primeiramente, que se você não tiver um módulo fiscal, você está utilizando um documento que você não tem autorização para utilizá-lo, cupom fiscal. Logo, esse documento é considerado inidôneo. O que é um documento inidôneo? Documento que não tem valor fiscal. Primeira penalidade: utilizar documento fiscal não autorizado, é inidôneo. Qual a penalidade? 1 vez o valor do imposto que eu deixei de recolher. Deixar de utilizar o módulo fiscal, sou obrigado, não estou utilizando. 1.500 UFIs, que é R$ 6.390. Utilizar equipamento sem autorização fiscal, ou seja, se você é obrigado a utilizar um módulo fiscal eletrônico e você está utilizando o SF, você não tem mais autorização para trabalhar com SF. Você está utilizando um equipamento sem autorização da Cefaz. São 800 UFIs por equipamento, que dá em torno de R$ 3.400. São algumas penalidades. Existem outras também que o fiscal poderá aplicar. E a Cefaz já deixou muito claro, por meio do seu comunicado, que após esse prazo, os contribuintes serão sim intimados, aqueles que não se regularizaram, seja ou adquirir um módulo fiscal ou utilizar um NFCE em dispensa mediante autorização do fisco. Ok? Isso é muito importante. Bruno, tem previsão? Será que não vai ser adiado? Existe a possibilidade do fisco prorrogar por mais 30 dias, como fizeram, por exemplo, com o DTE, que estava programado para o dia 14, foi para o dia 30 de setembro. Não há previsão. Você poderá ou não prorrogar. Mas lembrando que esse prazo do dia 30 de setembro já é uma prorrogação. O prazo era 31 de julho. Ela prorrogou para 30 de setembro, 2 meses depois. Então, muito dificilmente haverá essa possibilidade. Mas a gente vai atualizando aqui por meio da Tax Prático. Aqueles que nos seguem, os nossos clientes também são sempre comunicados. Ok? Existe uma KNAI, isso aqui é importante falar, certo? Existe uma KNAI dentro da IN 10/2017 e a gente vai liberar um e-book com tudo isso que eu estou falando aqui com vocês e muito mais. As especificações, casos práticos, o manual de como desativar um módulo fiscal, o manual de como ativá-lo, o manual de como pedir o credenciamento do NFCE, a gente vai disponibilizar. No final eu vou dizer como que faz, já que eu falo, certo? Existe uma KNAI de 3 dígitos. A KNAI ela tem uma numeração maior, mas existem as classes e as subclasses de KNAI. Veja só. A KNAI 474, ela engloba uma grande quantidade de atividades. Mas na IN 10/2017 tem dizendo assim: comércio varejista de material de construção. Se a sua KNAI começa com 474 e a sua descrição é comércio varejista de material de construção, você está obrigado. Agora, se o seu KNAI começa com 474, mas a sua descrição não é comércio varejista de material de construção, você não está obrigado, certo? Você não está obrigado. É importante deixar isso muito claro. Outras coisas que nos perguntam: sou atacadista, sou indústria, realizo venda para consumidor final? Eventualmente,
que abre um parêntese, que o atacado e a indústria não pode realizar vendas diretas ao consumidor. Ele tem um limite, que é 10% do faturamento. Fecha parênteses. Sou atacado, sou indústria, faço venda para consumidor final. Sou obrigado ao módulo fiscal? Se a sua KNAI não estiver na IN 10/2017, você não é obrigado. Tá? É muito importante a gente procurar a segurança jurídica na legislação. É lá que ela vai nos informar como proceder, tá bom? Vou aqui responder a pergunta de Deline Isaías. Uma empresa que pretende ficar sem movimento por 1 ano, tem que manter o MFE ou tem que baixar a empresa? Veja só. A sua empresa é um comércio varejista? Sim ou não? A sua empresa é um comércio varejista está na IN 10/2017? Sim ou não? Seu CGF está ativado? Sim ou não? Você está obrigado ao módulo fiscal. Agora, se você não pretende faturar, você está abaixo dos 250 mil ano. Você não está faturando. Então você fica dispensado, mas em substituição, quando você for movimentar, você vai ter que utilizar o NFCE. E para credenciar o NFCE, eu preciso de um certificado digital. Agora, uma empresa, ela ficar 1 ano inteiro sem movimentar, ela poderá ser baixada de ofício. Se não cumprir as obrigações acessórias, o SPED, o envio do SPED, se ela estiver num local que não existe, também existem as possibilidades. Então, ainda que você esteja desobrigado do módulo fiscal por conta do faturamento, é importante observar os outros critérios, ok? Se vocês tiverem em dúvida, é só colocar que a gente vai respondendo, ok? Quem faturou no exercício passado menos de 250 mil, o mesmo ainda deve requerer o NFCE? Existia essa confusão também. 250 mil ano, que ano? O ano corrente ou o ano passado? O exercício anterior? É o ano corrente, tá, gente? É o ano corrente, não é o ano passado, é o ano corrente. Então, no seu caso, Vinícius, ele é cliente nosso, eu lembro. Vinícius, se no ano você não faturou 250 mil, não tem a previsão, que é uns 20 mil mês, você pode requerer. E a Cefaz poderá te monitorar para ver se você vai cumprir. Não cumprindo, vai ter que adquirir um módulo fiscal também. Posso emitir NFCE e depois solicitar autorização? Já falei, né? Só posso emitir depois do meu pedido ser homologado pelo fisco. Mas ele normalmente responde ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Ok? Como se dará a fiscalização na Cefaz diante dos contribuintes que não compraram o equipamento até o dia 30? A multa chegará automaticamente no DTE para todos? Vai existir uma notificação inicial. Houve para alguns... No outro cronograma, os contribuintes que estavam obrigados e eles não cumpriram, houve uma notificação por meio do SIGED. Se vai proceder assim, é incerto. Mas o fiscal também poderá, em loco, no estabelecimento, intimá-lo. Existe um prazo, não foi cumprido, eu estou sujeito à penalidade. Ok? Wesley Camurça. A empresa ME, que fatura menos de 150 mil nos últimos 12 meses, pode pedir a isenção? Sara, não é a isenção, tá? É a dispensa. Você vai poder requerer, sim, o NFCE. Se atente ao prazo, não deixe para a última hora. Mais uma vez, né, aquela pergunta. Enquanto não for autorizado pela Cefaz, mesmo tentando, não será autorizado. O integrador vai retornar erro. Professor Cristiano, não entendi, certo? Eu acho que você se refere ao integrador fiscal. O integrador fiscal, ele é um software de integração de dados de pagamento entre a Cefaz e a sua software house, certo? Brena, sobre as quebras de sequência. Como proceder? Algumas pessoas estão com essa turbulência também, certo? Como é que funcionam as quebras de sequência? A lógica do cupom fiscal não é a mesma da nota fiscal eletrônica. O que você não pode deixar de informar no SPED e até para questão de faturamento é toda a tua missão. Acontece que alguns clientes, por exemplo, estão emitindo sem saber. O que aconteceu no início foi muito isso. Aquela demora de resposta no módulo fiscal, o operador de caixa apertando e apertando,
Cada vez que ele apertando, ele foi gerando cupom fiscal de forma desnecessária. Então, verifique se não está acontecendo isso também, ok? Regime normal é obrigado por lei a ter ter no mínimo 2 módulos fiscais, decreto 31922/2016, tem que ter, ok? Regra geral, os cupons da quebra são cupons autorizados, podendo acessá-los pelo ambiente seguro. Eu acho que o Felipe está respondendo a moça que perguntou aqui acima. Uma empresa que a maioria dos seus clientes são PJ, eu tenho que emitir o cupom ou eu posso emitir logo NFE? Venda para pessoa jurídica é nota fiscal eletrônica, não é cupom. Mas se você tem comércio varejista e atende à obrigatoriedade, tem que adquirir. E se não tiver a numeração autorizada, acontece do cupom não ser autorizado e ficar com a pendência em aberto. Entenda que seja igual a nota fiscal de inutilização. Não é possível inutilizar a numeração do NFCE. Ou é válido ou é cancelado, tá, Brena? Cupom fiscal é documento hábil para cobertar operações com PF ou PJ não contribuinte? Sempre que você trabalha com a pessoa jurídica, você tem que emitir a nota fiscal eletrônica. O cupom fiscal eletrônico é como um cupom fiscal antigo. Eu tenho que usá-lo nas minhas vendas ao balcão. O que ocorre é que vai uma pessoa no meu balcão, compra, eu emito o cupom fiscal e ali é uma pessoa jurídica. O que é que eu devo fazer? Emitir uma nota fiscal de acobertamento com CFP 5929. Professor Cristiano, importante ficar atento que a quebra são de operações e não de CFE. Alexandre, boa noite. O vídeo vai ficar gravado? Vai, Alexandre. Vai sim. Muita dúvida aqui quanto à quebra de sequência, né? Algumas vezes o SIGEST não está batendo. Algumas vezes o SIGEST não está batendo. Entendamos. O SIGET ele é uma ferramenta de indicadores. Eu não posso me basear 100% pelo SIGET. Ok? Eu tenho que me basear pela minha operação. Como está meu faturamento? Está batendo com as minhas vendas acobertadas, que devem ser todas, ou não? Eu tenho que ver essa questão técnica. Ok, Rejane? No caso de mercadorias a negociar fora do estabelecimento, qual equipamento fiscal utilizar? Nas vendas fora do estabelecimento, é possível fazer a utilização do MFE. Peça apenas a autorização do fisco. Meu KNAI de comércio varejista é o secundário. Estou na obrigatoriedade? Veja só. Levemos em conta o KNAI principal. Qual é a sua KNAI principal? Se a sua KNAI principal, SARAF usa. Se a sua KNAI principal não está na IN 10/2017, você não está obrigado por enquanto. Já teve gente respondendo aqui, a Sara. E no caso dos hotéis, estão obrigados a KNAI? Verifica a KNAI de restaurante. Se a KNAI principal do hotel foi de restaurante e essa KNAI estiver lá, está obrigado sim. Lá, novamente, as padarias com KNAI de predominância de produção própria tem que implantar um módulo fiscal? Érica, existe um KNAI de padaria com predominância de revenda que está obrigado. Agora, a padaria com predominância de produção própria não está, ok? Já uso o módulo fiscal e estou encerrando as atividades. Ulisses, eu vou divulgar aqui no final um e-book. E no e-book tem dizendo como que você faz para desativar o teu módulo e fazer a venda, ok? Mas não deixe de fazer a venda antes de fazer o encerramento da empresa. Teve muito comentário que as notas fiscais são emitidas no módulo fiscal, mas não está aparecendo no sistema da Cefaz. Qual o sistema da Cefaz que não está aparecendo? O cupom fiscal ele gera uma chave eletrônica. Essa chave eletrônica pode ser consultada, inclusive, no ambiente seguro do contador. Verifique se a chave não está válida, porque ela pode ter sido emitida e não autorizada. Emitida, mas não transmitida. Posso só emitir em FCE e não comprar o módulo? A gente já respondeu também.
Um abraço ao Paulo Amada, estou adorando este conhecimento, parabéns pela live. Quando sai o e-book? Cícero, falo já. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Vamos lá. Para aqueles que não conhecem, a Tax Prática é uma ferramenta de consultoria online. A gente tem material exclusivo sobre ICMS no estado do Ceará, conteúdo federal também e o conteúdo exclusivo sobre o Simples Nacional, ok? E atuamos nas principais cidades do estado do Ceará. A gente tem notícia, consultoria, material exclusivo e uma consultoria personalizada. Os nossos clientes, eles abrem uma consultoria e a nossa equipe de consultores vai fazer ali, uma interpretação da legislação, cálculos de nota fiscal, notificações de como proceder, rotinas do setor fiscal, certo? Que é turbulento, eu sei, e que a nossa equipe está pronta para atender. O que é que a gente vai fazer? Na descrição do nosso Instagram, lá na bio, no nosso site, na página principal do nosso site, do lado direito, tem um link, e-book gratuito, MFE. Só basta ir no nosso site. Lá no nosso site você clica, preenche os dadozinhos, seu nome, telefone, e-mail, e na mesma hora você tem um e-book. Tem as informações que a gente conversou aqui, tem os procedimentos, tem o embasamento legal de tudo que a gente está conversando aqui, ok? E existe o passo a passo de como credenciar o NFCE, de como fazer a baixa do módulo fiscal eletrônico e das turbulências que a gente conversou aqui, também estão todas lá, ok? Bruno Fernandes, se tiver KNAI varejo nas secundárias, estão obrigados ao módulo fiscal, KNAI principal, certo, gente? Sempre KNAI principal. Se você não conhece a Tax Prática e você quer conhecer, eu vou lhe fazer uma oferta. Eu vou disponibilizar para você, nós da Tax Prática vamos disponibilizar um acesso gratuito de 4 dias, certo? Um acesso gratuito a todo o nosso material durante 4 dias, com direito a 5 consultorias, ok? Nesse período você pode fazer análise, olhar o nosso material que é exclusivo, não tem encanto nenhum de forma alguma, é comentado, é experiente e simples de entender, ok? Então a gente vai disponibilizar um acesso gratuito de 4 dias com 5 consultorias. Você pode abrir diante da sua dúvida para você conhecer o site, para você conhecer a nossa ferramenta. E se for do seu agrado, nós estamos aqui à disposição para lhe atender. A gente tem vários planos para quem tem muito cliente, para quem tem pouco cliente, para quem quer muito acesso, quem quer apenas um acesso também, está tudo lá, ok? O que é que você vai fazer? Na bio também do nosso Instagram existe um link. Quando você clica no link, ou você vai para o site, ou você vai para o seu WhatsApp, para o WhatsApp comercial. Se você quiser baixar o e-book, e eu garanto, é muito bom, você clica e vai para o site, no site está lá, assim que você entra no canto direito. Quando você clicar para ir para o WhatsApp, você vai para o nosso WhatsApp comercial. Basta você colocar, olha, acompanhei a live ontem sobre módulo fiscal eletrônico, gostaria de ter o acesso gratuito de 4 dias, certo? E as minhas consultorias, as minhas 5 consultorias que me foram ofertadas. Após isso, você vai ter o seu acesso, você utiliza e depois conta pra gente como é que foi, certo? A sua opinião é muito importante. O nosso cliente que construi a Tax Prática todos os dias. O nosso material é atualizado todos os dias, ok? Então eu acredito que tenha tirado aqui as dúvidas. O nosso material responde as demais, caso eu não tenha visto, certo? Quando o cliente não quer receber cupom, e sim a nota fiscal, você pode emitir a nota fiscal sem problema algum. Ou você pode emitir o cupom e acobertar e emitir a nota fiscal e explicar para ele também, ok? A gente vai se encontrar mais vezes aqui, a gente vai abordar. Daqui para o dia 30, muita coisa pode acontecer. Pode continuar tudo do mesmo jeito, como pode mudar tudo, pode existir novos prazos. E a gente vai atualizando. Qualquer mudança, a gente já vem aqui, corre para o Instagram da Tax Prático, que a gente vai atualizá-lo sempre. Ok? Existe uma lista também pelo WhatsApp que nós temos, que a gente envia os materiais todos os dias. Material gratuito. Notícias que são atualizadas diariamente, a gente envia. Então, se você também quiser receber essas notícias gratuitamente, basta acionar o nosso WhatsApp também,
que a gente vai lhe incluir na lista de transmissão e você vai receber, quando a gente for fazer uma live, uma publicação um pouco polêmica, que a gente sabe que acontece, não só de ICMS, mas como das outras áreas também. Eu acredito que seja bom para poder agregar. Eu agradeço vocês que ficaram até agora, foi muito bom. Eu acredito que a gente tenha esclarecido. Agradeço mais uma vez o professor Luciano da Nassau da Parangaba, que liberou a turma para ficar com a gente. E é isso. A gente está preparando muita coisa bacana, outras lives também, assuntos interessantes e polêmicos, e a gente conta com a participação de todos, ok? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, chama aí no privado, manda mensagem, coloca nos comentários se for o que você achou, coloca no nosso privado também, que a gente vai respondendo na medida do possível, ok? Muito boa noite, muito obrigado e até a próxima.